O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom, o primeiro de 2020. Uma satisfação estar com vocês de novo aqui, depois desse períodozinho de férias. Torço para que seja um ano muito feliz para todos vocês em casa, que são o motivo da gente estar aqui e dão muita satisfação a gente ter a parceria de vocês, o retorno que tem sempre nas ruas. Então, desejo que todos tenham um ano muito feliz. E começamos muito bem o ano, recebendo hoje um amigo querido, uma pessoa que, apesar de muito jovem, é uma referência para o jornalismo friburguense, jornalismo regional, inclusive para mim, que é o meu amigo Vinícius Gastim, que acabou de fazer 30 anos de idade. Aí, parabéns, Vinícius. Muito obrigado pelo convite, não poderia deixar de aceitar nunca. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto um período, aprendi muito com você, assim como continuo aprendendo. Recíproco. E a questão de referência é o contrário. Eu me inspiro muito na sua carreira também, no seu modo de agir, na sua índole. E estou aqui para a gente bater um papo. Prazer enorme te reencontrar aqui na TV Zoom. Eu tenho essa mania, essa falta de vergonha de chamar algumas pessoas para cá, né, como Fernando Bonan, Pedro Osmar, que humilham a voz da gente, né, o próprio Anderson Nogueira, faz a gente ficar mais evidente ainda o quanto a voz é precária desse lado aqui. Mas é verdade, Vinícius, você assim, apesar de muito jovem, de muito novo, se tornou mesmo uma referência. É uma referência para mim também na forma como você administra a sua carreira. Não é qualquer um que consegue ter 4 empregos, né? Eu estou com 3 e tenho uma dificuldade danada para gerenciar, e você consegue gerenciar a tua carreira de um jeito muito legal. E apesar de ser tão novo, já tem uma estrada grande. Você se importa você está sempre entrevistando, hoje sendo entrevistado, se importa de contar para a gente um pouquinho como é que começou? Você sempre pensou em fazer comunicação? Sempre teve isso na vida? Tem alguém na família assim, que te inspirou? Como é que surgiu isso? Nada, é um prazer contar essa história e é até engraçada porque até o ensino médio, né, eu estudava, gostava um pouco de história, de português, mas nunca pensei em fazer comunicação, até porque sempre fui muito tímido. Eu era aquele aluno da sala de aula que ficava quietinho, ficava ali no fundo também com o pessoal, mas não falava muito, era mais na minha, e gostava de engenharia. O meu primeiro emprego, assim, minha primeira ambição foi realmente fazer alguma coisa na área de engenharia. Mas aí, conhecendo a matemática do ensino médio um pouquinho mais a fundo, eu acabei desistindo da ideia, eu vi que não era uma coisa que ia me satisfazer. Fiquei um ano da minha vida parado, depois de concluir o ensino médio, e aí foi uma ideia da minha mãe. Como eu sempre gostei muito de esporte, sempre acompanhei, era bom também de escrever, participei e ganhei alguns festivais de poesia, e ela me deu essa sugestão, por que não jornalismo? Mas eu nunca tinha pensado, pela timidez, pela questão também de estar com foco em uma outra situação, que seria engenharia no caso, e surgiu a oportunidade, as coisas foram se encaixando, a universidade também abriu uma porta para mim, questão financeira também encaixou, de eu poder fazer aqui em Friburgo mesmo. E pude ter essa oportunidade financeira e também comecei o curso e me interessei, né? Os primeiros períodos foram bons e aí logo no segundo período, no caso, surgiu, né? Pintou a primeira oportunidade na área, que foi a assessoria no Friburguense. Isso em dezembro de 2009. O clube entrou em contato com a faculdade e aí o nosso coordenador de curso, o Marum, ele indicou eu e a Priscila Franco, uma amiga também super querida, para que a gente pudesse fazer o site do Friburguense e depois pintaram as redes sociais com o passar do tempo. A gente aceitou o convite, ela ficou 4 meses e eu completei agora, em 2019, em dezembro, 10 anos de clube. 10 anos de Friburguense. E como é que é a tua relação? Hoje você tem um amor muito grande pelo Friburguense e eu acho que assim, esse seu amor pelo Friburguense ajudou muita gente a resgatar, de certa forma, a identidade do clube aqui, porque eu cresci vendo o Fluminense, sou tricolor, né, vendo o Fluminense jogar aqui, eu estava sempre na torcida do Fluminense. E quem ia para a torcida do Friburguense eram os torcedores de Botafogo, Vasco e Flamengo, para torcer contra o Fluminense e naquele momento apoiava o Friburguense. Isso foi uma cultura, ainda existe de alguma forma, mas a gente vê hoje um engajamento da população com o Friburguense, num entendimento muito maior, uma identificação maior. Eu tenho certeza que parte disso é reflexo do teu trabalho, também da forma como você
realmente valoriza e ama o friburguense. Você já tinha esse amor pelo friburguense quando chegou lá, ou foi algo que foi crescendo com o tempo? Um pouco, e obrigado, né, por elogiar o trabalho. A gente realmente tenta fazer alguma coisa voltada a isso, mostrar para a população que o friburguense é um clube da cidade, é um clube que tem pessoas da cidade, que faz um trabalho muito simples pela limitação de estrutura, mas um trabalho muito sério. Financeiramente é um clube que, né, e o futebol mudou muito nos últimos 10 anos, demanda muito mais investimento do que a gente via há uma década, enfim. Hoje é uma outra realidade e a gente mostra que tudo é feito com muito sacrifício e que representa Nova Friburgo não só aqui no estado, no Brasil, mas como também no mundo, né? O friburguense acaba sendo uma referência da cidade e isso pode potencializar muita coisa. Infelizmente, o poder público, principalmente, ainda não tem essa visão. Mas eu sempre gostei de frequentar estádio, meu pai sempre me levava para ver jogo no Eduardo Guinle, e aí eu até brincava com você fora do ar, que eu assistia a Abdu, Ziquinha, Cadão, Sérgio Gomes jogarem, Eduardo, e hoje são meus amigos, né? São colegas de trabalho e até fora do trabalho, a gente tem uma relação bacana de amizade, enfim, e é uma coisa assim, que a gente vai desenvolvendo por conhecer o trabalho, por ver o quanto é difícil, e às vezes a gente também ouve algumas coisas que não são verdade, e a gente fica com aquela gana de jornalista, né, de tentar provar que realmente há um equívoco de pensamento. Realmente melhorou muito o engajamento da cidade com o friburguense, mas ainda há muito a evoluir. O friburguense tem um estádio acessível, fica muito perto do centro, 10 minutos, dependendo do ponto a pé, 3 minutos de carro, linha de ônibus toda hora. E os jogos do friburguense têm uma média de público de 300 pessoas, né? Ainda é muito pouco para o tamanho da cidade, para o tamanho da importância do friburguense. É um trabalho que precisa continuar. E aí a questão da rede social, de você tentar atrair um público mais jovem, isso é importante, não só para o presente, mas principalmente para um futuro a médio e longo prazo. Mas a gente percebe isso realmente, que a cidade hoje acompanha mais o friburguense, cobra um pouco mais também, mas é preciso ter um equilíbrio, né, para a gente conhecer um pouco da realidade do clube, entre a cobrança e o apoio, né? Entre a cobrança e o apoio. Eu lembro disso, isso foi antes da sua época, um dia em casa, vendo CNN em espanhol e vi falar do friburguense. Isso deve ter já uns 15 anos. Realmente, você investir, a gente pode lembrar do caso do São Caetano, por exemplo, verdade, que chegou, né, à final de Libertadores, se eu não estiver enganado. Tem times que, quando obtêm algum sucesso, dão uma publicidade enorme para a cidade. E esse tem o nome da cidade, né? Então, naturalmente, você cobrar, acho que talvez faça parte, mas a gente tem aqui empresários, empresas que têm condições de se envolver um pouco mais, de repente, porque para ter retorno, você primeiro tem que plantar. Eu lembro que em 2012 eu entrevistei o Marlon Moraes, estava no Êxito Rio na época, e ele ainda não tinha dado retorno, mas já tinha apoio. E hoje em dia, aquelas empresas que o apoiavam naquela época, certamente têm um retorno por uma barganha. Verdade. Porque duvido que hoje elas continuam apoiando, ele continua sendo fiel a essas empresas, mas se alguém fosse procurá-lo hoje para patrocinar, teria que gastar muito mais do que com certeza essas empresas gastam. Aconteceu com o Ayrton Senna no caso do Banco Nacional. Apoiava ele no início e depois ele manteve até o fim o sticker aqui do Banco Nacional no macacão por um valor que não era compatível com o tricampeão mundial de Fórmula 1. Mas a empresa apoiou no início. Então eu tenho certeza que no caso do friburguense, não é a minha especialidade, estou falando mais porque você também sendo assessor, eu acho que eu posso falar de fora. Naturalmente, algumas empresas têm que estar dispostas a ter uma relação com o friburguense de médio prazo, porque no início você não vai ter o retorno para o investimento, provavelmente. Mas se não romper isso, nunca vai ter o retorno, né? Então, se investe agora, quando cresce, cresce junto, né? Eu acredito que a lógica seja essa, né, Vinícius? Assim, como a gente comentou, a realidade do futebol hoje é totalmente diferente. Muita gente pergunta, por que o friburguense, por exemplo, não faz uma parceria com o Grande do Rio e traz um jogador de divisão de base? Hoje, um jogador que assina um contrato profissional está ganhando de 15 a 30 mil, 50 mil reais de início. Subiu da base profissional, já assina um contrato nesse valor. E se a gente pegar a despesa mensal hoje do friburguense, é uma coisa que eu falo aqui com maior tranquilidade, porque até o Siqueira tem essa transparência, nunca escondeu questão de valor, gira em torno de 150 mil por mês. Ou seja, como é que pode um jogador, de repente, abocanhar aí 1/3 de toda a folha de pagamento? Então, a realidade do futebol hoje ela é muito cara, né? E se não tiver um engajamento, uma forma de investimento, a gente sabe que, por exemplo, Nova Friburgo está a 2h30 do Rio de Janeiro. Então, você tem algumas cidades mais próximas, tem times da capital também que, de repente, podem atrair empresas do Rio de Janeiro, né, empresas maiores, pela questão logística e tudo mais, e também pela repercussão, que é um pouco maior por estar lá no centro, na capital do estado.
Então, assim, era uma questão realmente de a cidade, como a questão do São Caetano, da Chapecoense, também com um exemplo mais recente, abraçar a causa do friburguense e tentar, e não só do friburguense, né? Nova Friburgo é uma cidade de muitos talentos. Se a gente pegar, não sei, no UFC, por exemplo, se tem alguma outra cidade de interior com até 200 mil habitantes que tenha 2 lutadores em alto nível, não sei se existe. Nível, né? 2 no top 10 do UFC, que é a principal... Não é? Uma Jennifer Alves com chance de ir à Olimpíada desse ano. É uma cidade de muitos talentos e que tem a história atrelada a isso. Nova Friburgo, ela tem assim, uma peculiaridade que outras cidades não têm. Você pode pegar a história de Petrópolis, de Teresópolis. Aqui o futebol amador interferiu na formação das famílias, né? Na história das famílias. As escolas de samba também interferiram. Tem a questão das fábricas. Aqui tem uma história muito bonita e peculiar e que deveria ser mais valorizada. E a partir do momento que a gente valoriza isso, eu acho que a cidade abraça as causas de Nova Friburgo como um todo, né? Eu não quero desviar demais, mas assim, a própria altitude, né, se nós tivéssemos aqui uma Vila Olímpica, alguma coisa nesse sentido, a tendência era a gente ter uma produção, uma descoberta de atletas considerável, né? Porque aqui é um local ótimo para se treinar, para se desenvolver, e somos centro de uma região muito populosa, né? Então, acho que investimento aqui em esporte, pela tradição e pelo próprio contexto, né, justifica. Como é que monta um time com esse valor? O friburguense tem categoria de base, ele forma jovens, ele tem uma criança aqui de Friburgo que sinta que tem algum talento, ela pode procurar o friburguense? Como é que funciona isso? Pode. O friburguense investe na base, claro que com o rebaixamento, nos últimos 3 anos esse investimento caiu um pouco, porque esses 150 mil, né, de repente não só a folha de pagamento do futebol profissional, mas tem todo o futebol de base, e se você não tem receita, né, todos os setores do clube vão sentir. Mas o clube é aberto a qualquer um que queira fazer um teste, tem as escolinhas de futebol também, as escolas de futebol, e a partir dali um ou outro talento é garimpado, mas é muito difícil. Por exemplo, se queira ter uma boa relação com clubes como Nova Iguaçu, Resende, Americano, e aí vai pegando empréstimo de jogadores, paga uma parte do salário e o clube que é formador, que detém o passe, paga uma outra parte. Realmente é muito difícil de montar. Agora, um exemplo foi o Marcos Paulo, né, para a gente deixar aqui um exemplo de como é difícil. Ele foi um centroavante que veio no início dessa temporada, treinou, né, seria de repente o jogador titular, mas ele ganhava um determinado valor, chegou uma proposta 2, 3 vezes maior, não teve como o friburguense cobrir. Então, assim, não que o friburguense fique com o restante daquilo que o mercado oferece, mas exige uma habilidade muito grande e uma boa relação com outros clubes para que você monte um time. Realmente é muito difícil e é uma realidade que tende a se agravar, né? E Sim. Esse aqui é o detalhe. Quer dizer, então, se não houver um envolvimento maior da sociedade, ameaça, né? Muita ameaça. E tem uma outra, Márcio, que assim, estou lá há praticamente 10 anos, eu nunca vi o friburguense dizer não para ninguém que tenha ido lá fazer um teste, né? Existe aí um boato na cidade, uma coisa que é equivocada, de que o friburguense não abre espaço para os jogadores de Nova Friburgo, para os friburguenses. Isso é mentira, né? Eu nunca vi ninguém deixar de fazer um teste lá, que tenha procurado o clube e que tenha a porta fechada. Acontece que futebol é profissional, então ou você tem um talento ou não tem. E se você tem, é preciso abrir mão de muita coisa, né? Você tem que ter uma conduta profissional dentro e fora de campo. E muitas vezes o jovem não está focado exatamente nisso, né? E aí o clube realmente tem que tomar uma decisão ou outra, mas realmente essa coisa de que o friburguense não dá espaço para jogadores de Nova Friburgo é mentira, isso aí não existe. E é uma boa vitrine? Assim, tem um jovem aqui que começou aqui no friburguense e depois seguiu para clubes maiores fora. É um lugar ainda que dá para aparecer? Dá sim, com certeza. Pela essa boa relação, né? Hoje em dia, assim, o acesso de empresários assistindo as partidas é muito grande. E até um negócio interessante é que se deve, não só no friburguense, mas investir mais no futebol do interior. A gente tem visto aí um processo de elitização cada vez maior no futebol brasileiro, em detrimento aí de 3, 4 clubes, ou no máximo 5, e aí o futebol do interior está morrendo, mas é no interior que saem os grandes talentos. Só os times da capital, só os grandes clubes não vão absorver todos os talentos que existem por todo o Brasil, que é de dimensões continentais. Então, assim, se você não fortalecer isso a médio e longo prazo, vai trazer um empobrecimento do futebol nacional. Já está aí, né? Uma seleção brasileira, por exemplo, que não tem grandes craques. A gente tem o Neymar, que é um jogador acima da média, quando também está com a cabeça no lugar, mas outros jogadores comuns, né? Aquela fábrica de grandes talentos, jogadores diferenciados, essa fábrica está cessando exatamente por isso,
porque você não consegue mais absorver, não consegue mais descobrir talentos exatamente pelo pouco espaço. E isso, a longo prazo, pode trazer um problema sério. Vinícius, eu vou ter que te interromper rapidinho para a gente fazer o nosso único intervalo. Tem muito assunto para falar no segundo bloco, né? Você já cobriu uma Copa do Mundo, acho que a gente pode relembrar um pouquinho dessa carreira e também falar de outras coberturas, não só de esporte, porque você também tem uma carreira em outras áreas, né? Espero que estejam curtindo o papo tanto quanto eu. A gente já volta rapidinho. Até lá. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, amigos, estamos de volta para o nosso segundo, infelizmente, último bloco. Assim como aconteceu em 2018, assim como aconteceu em 2019, só os comerciais mesmo, calhau da casa, porque assim como friburguense também não temos investimento. A sociedade gosta, mas não chega junto aqui não, sabe? Mas enfim, a audiência está sempre com a gente, é isso que importa. Vinícius, você, nesses anos aí de jornalismo, e jornalismo esportivo, né, onde você se tornou uma referência regional, você viveu um filé mignon assim, do nosso período esportivo, que foi sediar uma Copa do Mundo e uma Olimpíada, né? Como é que você vivenciou isso? A Copa do Mundo, eu sei que você acompanhou a seleção aqui pertinho na Granja Comari, em Teresópolis. Relembra um pouquinho essa experiência e outras. O jornalismo nos coloca em contato com ídolos, né? E nos dá muitas vezes a possibilidade de tornarmos até amigos dos ídolos e de presenciar momentos muito interessantes. Eu imagino que você já tenha acumulado um bocado desses momentos aí ao longo desses anos. Se você quiser lembrar um pouquinho dessas histórias. Sem dúvida nenhuma. 2014 foi muito marcante pela preparação da seleção brasileira na Granja Comari. É algo e muito perto da Copa do Mundo, né? Pelo fato da Copa ter acontecido aqui no nosso país, é uma coisa que, de repente, vai demorar novamente a acontecer. A gente sabe que o jornalismo do interior é muito difícil da gente conseguir ir a um outro país cobrir em loco uma Copa. Então essa oportunidade foi maravilhosa. Eu lembro até hoje que eu fiz a minha inscrição pelo jornal Voz da Serra e aí eu fiquei aguardando, né? Na minha cabeça, um jornal de interior, não sei se eu vou conseguir uma credencial, e um dia eu abri minha caixa de e-mail e estava lá: você está credenciado, tem que buscar essa credencial num certo hotel lá de Teresópolis. E foi um dia maravilhoso, fantástico. Eu tenho uma tia que mora lá, então eu consegui passar alguns dias em Teresópolis e foi fantástico. Você está na mesma coletiva de um Galvão Bueno, de um Eric Faria, de referências assim do nosso jornalismo esportivo. E não só isso, né? Tinha lá algumas áreas determinadas da cidade que preparou também uma estrutura para a imprensa, em que a gente teve a oportunidade de, depois das coberturas, trocar uma ideia, aquele happy hour da imprensa. Então a gente conheceu as pessoas assim um pouco do lado humano, daqueles que a gente se inspira no jornalismo. Então foi fantástico. Fora a vivência, né, de você acompanhar um treinamento de seleção brasileira, de ter uma coletiva com grandes craques, né? Eu acho que esse realmente, como você colocou, é o grande filé do jornalismo. As histórias que a gente viveu lá em 2014, toda a preparação, as polêmicas também que aconteciam. E lá eu fiz algumas entrevistas legais. Por exemplo, eu conversei com uma jornalista alemã e foi até reproduzido nas páginas da Voz da Serra essa entrevista, que foi muito legal. Ela falava um pouco sobre a Copa do Mundo da Alemanha e já projetava uma Alemanha muito forte naquela época e os problemas também que o país vivia. Foi uma coisa assim que, além do futebol, fazia também entradas para a Rádio Friburgo, onde eu também trabalho por telefone em determinados horários, dizendo como é que estava por lá, atualizando as informações. Enfim, foi uma experiência assim ímpar e que quero muito viver de novo um dia, né? Se Deus quiser, vai acontecer. Você, em outros esportes, também já teve a oportunidade de cobrir eventos assim legais, conhecer. Volta e meia, Friburgo recebe, né? Recebeu há pouco tempo um time de vôlei também aqui. Você tem contato com esportistas de outras modalidades também, não? A gente tem principalmente luta, né? Que é uma coisa que aqui em Friburgo é muito forte. Os atletas locais, e através deles a gente tem a oportunidade de conversar com outros ex-jogadores. Né? Além do Marlon, do Edson, a região aqui, na verdade, a Fightco, né? Ela realmente é referência, né, cara? O Anderson e o trabalho dele revelaram muitos talentos. Tem muita gente boa que ainda pode pintar também como destaque, que já se destacou em competições menores do que hoje é o UFC, mas todos eles assim, muito bem encaminhados
dentro do esporte. Mas teve uma outra cobertura marcante, inclusive aqui pela TV Zoom, que foi a passagem da tocha olímpica por Friburgo. Sim, 2013, né? 2013. Eu e o professor Augusto participamos daquela transmissão e aí a gente ficou 4 horas no ar, direto. E aí eu me lembro que Luciana me disse, olha, qualquer coisa, vocês chamem um comercial, que aí a gente dá um tempo aqui, porque aquele dia estava chovendo muito e os sinais de celular, enfim, de internet não estavam muito bons. E a gente tinha links espalhados pela cidade, mas com essa dificuldade esses links nem sempre funcionaram da forma planejada. E aí a gente ficou 4 horas no ar, não pedimos nenhum comercial. Foi uma coisa assim surreal, incrível. Se eu tivesse que fazer de novo, eu não sei se eu conseguiria, né? Mas foi muito legal. A gente falou de tudo e foi uma cobertura também muito especial. Eu vivi muito aquele dia, mas assim, depois vendo a cobertura, a gente vê que aconteceu tanta coisa e tinha tanta gente importante aqui assim na cidade, atletas de destaque, mesmo medalhistas olímpicos. E depois a gente percebe que, na verdade, conseguiu ver pouco de tudo que aconteceu naquele dia. Imagino que você, cobrindo o tempo todo, tenha visto tudo. Você também trabalha aqui na TV Zoom com o esporte, né? E trabalha na Friburgo AM, que é outra referência do nosso jornalismo, né? O patrimônio do nosso jornalismo friburguense, e lá você faz de tudo. Então lá você vive o jornalismo esportivo, de certa forma, é a parte mais suave, vamos dizer assim. Mais suave. É sério, evidentemente. Eu sinto até falta muitas vezes de seriedade no jornalismo. Você faz um jornalismo esportivo com seriedade. Tem muita gente que confunde um pouco com humor e com algumas coisas assim mais superficiais, muita ironia e tudo mais. Mas outras áreas de cobertura são um pouco mais tensas, eu que o diga, né? Tendo que cobrir política aí, que nunca quis, tá? Nunca quis e continuo não querendo, mas alguém tem que fazer, né? Então, é uma área que realmente desgasta muito. Minha paixão são esportes a motor e Nova Friburgo. Eu tive que escolher em algum momento, escolhi vir para cá e acabei me envolvendo com política. Enquanto estiver cobrindo, vou ter que cobrir do jeito sério, né? Mas você lá na Friburgo AM também lida com todas essas pautas e também é muito respeitado. Você se sente hoje realizado no jornalismo? Sente assim que vive o jornalismo na prática? Porque você também é editor ali, né? Como é que é exatamente a sua função na Friburgo AM? Na Friburgo AM eu comecei em 2010, um pouquinho depois de eu receber a oportunidade no Friburguense. O Pedro Osmar, né, que é um radialista referência aqui na cidade, é a minha referência também, ele quis reativar o quadro de esporte no programa dele e, através de um contato com o meu tio, o professor José Tadeu, né, houve a indicação do meu nome, que estava começando. Sempre gostei de futebol, inclusive, como eu comentei, foi o que me levou a optar pelo jornalismo. E dali, em fevereiro de 2010, eu comecei com esse quadro de esporte, fui fazendo, trabalho com o Pedro até hoje. Surgiram oportunidades na emissora, a primeira delas de ter um programa aos sábados, era de 6 às 8, eu e a Kissila Maria também, jornalista. A gente teve esse programa por aproximadamente 2 anos e eu sempre ali fazendo, né, a questão do Pedro e tudo mais, e já na Voz da Serra, já aqui na TV Zoom também, e permanecendo no Friburguense. Até que pintou a oportunidade no jornalismo, né? A pessoa que lá trabalhava, o Anderson, ele foi para outros lados e aí pintou essa vaga. E como eu já estava na casa, o pessoal já conhecia o meu trabalho, enfim, e eu acabei aceitando e hoje eu sou editor-chefe lá de jornalismo, junto com a Gabriela e com o Guto. A gente faz esse trabalho e com toda a parte técnica, com todos os funcionários da emissora. E tenho também um programa de entretenimento às tardes, o Sintonia Maior, que é um programa mais leve. Mas a parte do jornalismo geral também, como você colocou, realmente é a mais pesada, é aquela que demanda um pouco mais de cuidado. Eu não digo de responsabilidade, porque tudo que a gente fala, né, tem que ser com responsabilidade, tem que ter a verdade acima de tudo. A gente tem que saber que as pessoas vão ouvir, vão formar opinião a partir daquilo ali. Então a gente tem que saber muito bem o que a gente está reproduzindo, o que a gente está falando. E basicamente lá a gente tem um jornal, né, de 15 minutos, que é o Repórter Friburguense, mais de 70 anos no ar, e grandes vozes da história do jornalismo nacional passaram por ali, né? Tem um portal também, né? Tem um portal. Hoje em dia a gente está se adaptando também à questão do aplicativo, questão da transmissão ao vivo pelas redes sociais, enfim, tudo isso está acontecendo. E eu tenho muito orgulho de dizer que a gente criou também mais um produto do jornalismo, que é o Expresso. O jornalzinho Expresso, jornais de 2 minutos, rápidos no meio da programação, e que deram uma dinâmica diferente, já preparando inclusive a rádio para a questão do FM. Mas o rádio tem uma coisa muito legal, Márcio, que é
a interatividade e a resposta rápida do público. Olha, eu acho que dinheiro nenhum pode pagar isso no mundo, viu? O carinho que as pessoas têm com a gente, pelo trabalho que a gente realiza, se sentem íntimos. Não é só uma pessoa que liga para a rádio e diz, poxa, vocês são os nossos companheiros, né? Eu estou aqui em casa, estou adoentado, estou adoentada, com um pouco de depressão, mas quando eu ligo o rádio, vocês chegam aqui e me fazem ver a vida de uma forma diferente de novo. Isso não tem preço, isso não há dinheiro que pague, é a coisa mais bonita que a gente tem na profissão, além de tentar ajudar a sociedade de alguma forma, né, de informar, mas também essa parte humana do nosso trabalho, ela é sensacional. O rádio, quem faz rádio geralmente faz a vida inteira, né? Porque não... Cachaça. Não largam, né? É uma experiência que eu não tenho até pela voz mesmo, que não tenho voz, então não tenho rádio no currículo, mas tem muitos amigos radialistas e assim, realmente são apaixonados pelo que fazem. É um tipo específico mesmo de comunicador que nunca mais larga, nunca mais abandona. E o rádio, tantas vezes já falaram que o rádio ia morrer, né? Tantas vezes. E assim, quem está dirigindo ou quem está fazendo outras coisas, nunca vai ser superado, né? Agora, no caso de Friburgo, o FM é um desafio, né? Porque a nossa topografia, para quem não está mais familiarizado com isso, né? O AM ele tem um alcance muito maior, ele perde um pouco de qualidade de áudio, por isso que o AM geralmente é para notícia, não é tanto para música. Mas o FM ele é mais limitado pelas montanhas, e Friburgo é um desafio para a rádio, né? Sobretudo para a rádio FM, né? É um desafio muito grande e a emissora está se preparando para isso, tentando ver posição de antena, questão de sinal, para que a gente não perca o interior também, que é importantíssimo chegar lá. O rádio é muito amigo e também as pessoas do interior têm esse costume de ligar o rádio logo cedinho pela manhã, ir para as lavouras, para o trabalho e ir escutando, né? Realmente as notícias, a atualização de tudo que acontece. E o rádio ele vai se adaptando, né? A novas plataformas, e eu acredito muito que até o estilo FM, o rádio cada vez mais é notícia. Porque hoje você tem aplicativos, plataformas em que você faz a sua seleção musical e você vai ouvir o que você gosta. Então, o desafio para nós radialistas é realmente oferecer um conteúdo que vai aprender o ouvinte. Claro que tem que ter música, tem que ter entretenimento, eu acho que isso é fundamental, né? O rádio tem que existir com isso também, mas eu acho que cada vez é informação e passada de uma maneira leve, fácil de entender e que prenda a atenção do ouvinte. É realmente um grande desafio, né? E na passagem de AM para FM, isso se multiplica. A questão de que você tem que rever vinhetas, tem que rever toda a programação musical, porque o público é diferente. Sim. Não só a questão do sinal, mas o rádio ele vai se reinventando, né? Cada vez mais e superando esses desafios. Essa questão da morte do rádio, ela é antiga, mas o rádio não vai morrer nunca, ele vai se reinventar e acompanhar os novos tempos que estão por vir. Vinícius, você está com 30 anos, já uma carreira consolidada, mas evidentemente você tem uma vida pela frente. O que você imagina? O que você gostaria? O que você sente? Não digo que falte na tua vivência, mas experiências que você gostaria de viver com o jornalismo. Como é que você vê aí teu futuro profissional, os próximos anos aí? Márcio, eu sempre disse que eu não esperava viver nada do que eu tenho vivido hoje. Nada. De verdade. É tudo muito surpreendente, já com 30 anos, ter passado por tantas coisas que eu passei, as experiências que eu estou vivendo atualmente. E eu evito um pouco fazer planos. Até comentava com você que o magistério é um sonho. Eu gostaria de dar aula numa universidade um dia para conciliar com os trabalhos que eu faço. E eu não sei... que a gente compartilha. Eu também tenho essa vontade de passar um pouco do... Porque o jornalismo ensina muito, né, Vinícius? Ensina demais. O jornalismo ensina muito. O jornalista é aquele que sabe um pouquinho de tudo, né? Pela questão de ter que apurar e de ter que viver muitas coisas e passar por certas situações. E a gente tem muito a ensinar realmente e sempre aprender. Claro. Porque isso é uma questão que eu acho que é importante, a gente pode até encerrar com ela. Eu te interrompi sem querer, mas hoje todo mundo se sente jornalista, né? Todo mundo se acha jornalista. E você sabe da responsabilidade que é esse ofício, né? Então, acho que a gente realmente ter a oportunidade de repente passar isso adiante para os jovens é muito importante. Eu queria que você falasse um pouquinho, falta um minuto para a gente encerrar. Você fica à vontade para falar com o pessoal de casa, você tem muitos ouvintes, leitores e tudo mais, mas também se quiser falar um pouco sobre a profissão, sobre o jornalismo e se dirigir ao pessoal de casa, fica à vontade para a gente poder encerrar. Márcio, agradecer pelo convite, para mim foi uma honra estar aqui com você, viu? Como eu comentei, uma referência para mim no jornalismo, um grande amigo também que eu fiz lá no jornal e que eu levo para a vida inteira.
Infelizmente as pessoas descobriram, né, o uso das fake news, do jornalismo mal feito, de uma maneira negativa, né, levando isso para o mal. Descobriram que há um efeito nisso tudo e têm usado cada vez mais dessa forma, o que é uma pena. Mas eu aposto que com o passar dos anos, e o povo não é bobo, isso vai mudar, isso só vai fortalecer aqueles veículos, aqueles órgãos que realmente fazem um trabalho sério. Claro que a gente vai ter esse período de turbulência que a gente está vivendo agora, mas a longo prazo eu acredito no retorno da informação oficial, das pessoas que realmente são capacitadas para exercerem a profissão e essa função. Mas muito obrigado, viu, pelo convite, um abraço para todo mundo de casa que está assistindo, muito obrigado, né, por todo o carinho. E eu digo que eu não tenho um sonho, eu quero viver o hoje, quero continuar fazendo tudo que eu tenho feito da melhor forma possível, evoluir, acho que a gente tem sempre o que aprender, sempre respeitando o nosso tempo, né, tudo aquilo que se apresenta na vida para a gente, mas eu sou realizado na profissão, por tudo que eu tenho passado, vivido, por todas as experiências e vamos ver o que tem pela frente aí. Muito obrigado pelo convite, Márcio. Vinícius Gastim, gente, fico feliz de ter tido essa possibilidade de apresentar um pouquinho a pessoa que todo mundo conhece trabalhando, conhecer um pouquinho mais do lado pessoal. Começamos bem em 2020, né? Temos aí muitos programas pela frente, se Deus permitir. E agradeço muito a vocês por continuarem com a gente aqui. Espero que a gente possa ter um ano junto muito legal aí. Pessoal de casa, a gente volta semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá.